tema hoje é: acesse o lugar onde o seu inimigo não pode chegar. Amém? Vamos juntos em Isaías 60, no versículo 1 ao 5. Diz assim: levante-se, refulja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra. Isso é verdade, nós temos visto isso. Densas trevas envolvem os povos, também temos contemplado isso. Só que a palavra não para aqui. Mas sobre você raiou, sobre você, leiam comigo, mas sobre você, todo mundo que sabe, as densas trevas, a corrupção, a banalização da moral, a imoralidade como comum, a política pervertendo os valores de Deus, os valores da família, o valor cristão. As densas trevas têm cobrido, têm envolvido os povos. Só que a Bíblia continua: mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olhe ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos e as suas filhas, vêm carregadas nos braços. Então o verás e ficarás radiante. O seu coração pulsará forte e se encherá de alegria. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua palavra tão maravilhosa. Continuando, ela diz: porque a riqueza dos mares lhe será trazida, e a você virão as riquezas das nações. Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações essa noite. Nós queremos aprender mais a Sua palavra, nós queremos examinar, prescrutar, nós queremos, Deus, literalmente mergulharmos no Teu conhecimento. Fale aos nossos corações, abra a nossa mente. Ó Deus, prepara o nosso coração para receber a Sua palavra, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, Deus, com sede do Senhor. Deus, perdoa-nos pelos nossos pecados, falhas e erros. Perdoa-nos pelas nossas humanidades que muitas vezes nos afastam de Ti, nos impedem de ouvir a Sua voz. Mas nós estamos aqui humildemente, nós estamos aqui porque Te amamos. Nós estamos aqui porque fomos adotados uma vez e apaixonamos por esse Pai tão maravilhoso. Obrigado porque o Teu amor nos constrange. Obrigado porque antes que viéssemos até o Senhor, a Tua palavra diz que Ele nos atraiu, Ele nos chamou primeiro, foi Ele quem nos trouxe para a redenção. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua palavra que nos corta espírito, alma, juntas e medulas. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos renova, que nos transforma, que nos molda, que nos empodera, que nos faz ser quem nós somos, propriedade exclusiva de Deus, nação santa, um povo adquirido, e não foi por qualquer preço, foi pelo sangue do Cristo, o ressurreto, o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, aquele que entregou o seu Filho para que hoje fôssemos redimidos, aquele, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós e se entregou, um alto preço que nos deu direito a uma vida abundante, a uma vida eterna com Deus, a uma vida abundante aqui na terra e a uma vida eterna, na eternidade com Cristo. Obrigado, Pai. Aleluia. Nós aceitamos, nós assumimos a nossa identidade como filhos, como aqueles que somos representantes do reino, em nome de Jesus, amém. Diga um glória a Deus bem forte, dá para ser mais forte, bem forte, glória a Deus. Vou dar mais uma chance, bem forte, aleluia, glória a Deus. Acesse o lugar onde seu inimigo não pode chegar, amém. Em Nova York, no início dos anos 80, a cidade de Nova York estava lutando contra a greve dos sindicatos, que responderam com a greve do lixo, que era, na realidade, o não recolhimento dos lixos na cidade de Nova York. Então o prefeito entrou no embate. O prefeito havia sido sancionado ali, né, em Nova York há alguns anos atrás, 2 anos, se não me engano, 1 ano e meio atrás, uma lei que proibia que os sindicatos estivessem à frente de greves. E aquele líder de sindicato
que tomasse a frente de uma greve, ele seria preso e multado. Haja visto a lei e a rigidez do cumprimento das leis também nos Estados Unidos, esse líder sindical ele foi preso. E quando ele foi preso, aí que os recolhedores de lixo, cerca de 7 mil homens, que representavam cerca de 70% dos recolhedores de lixo da limpeza urbana de Nova York, preste atenção, não se disperse. Cerca de 70% dos recolhedores de lixo de Nova York ficaram em greve. E ninguém recolhia lixo na cidade de Manhattan. E aí, em cerca de 3 dias, 30 mil toneladas de lixo estavam nas ruas de Nova York. Imagina, Caio, se BH, se Contagem, imagina se não estivessem mais fazendo a coleta de lixo. Como que seria? Como que estaria a nossa avenida aqui, José Faria da Rocha? Que todos os dias, casas colocam lixo nas ruas, obviamente, restaurantes, comércios. Como que ficaria um dia sem ninguém recolher lixo? Já viu dentro da sua casa, quando você está com preguiça de levar o lixo, Deus me livre da preguiça, mas aquele amontoeiro de lixo vai sendo abundante, vai fedendo, chama mosca, barata, mosquito, rato, fede. Aí você levanta a sacola de tanto tempo que ela ficou ali, deu chorume. E aí aquele caldinho preto, viscoso, fedorento, cai no chão e você fala assim, meu Deus. Aí você vai levando ele assim, passando pela casa, ele vai pingando e sua casa inteira vai fedendo. Aí você faz assim, aí pinga na sua calça, pinga no seu pé, você fala assim, meu Deus. Quem nunca viveu isso? Então, 30 mil toneladas de lixo em 3 dias. Ninguém recolhia lixo em Nova York. Ao passar de 5 dias, acumularam 100 mil toneladas de lixo. Edson, 100 mil toneladas de lixo. A greve do lixo marcou a cidade de Nova York. E chegou a passar ali de uma semana praticamente, no qual eles acumularam centenas e milhares de toneladas de lixo por toda as ruas de Nova York. E depois de um tempo, as notícias começaram a sair nos jornais, de papel, nos jornais televisivos, e diziam ratos, ratos, ratos por todo lado. Ratos em Nova York. Nova York e o lixo. Cuidado com os ratos. Aumentando doenças, contaminações, cheiros fétidos, poluição visual. Mas o problema dos ratos apenas terminou quando a greve do lixo se resolveu. Tiveram que intervir outras autoridades públicas para conseguir sanar e responder, para que todos voltassem ali a trabalhar com um aumento, se eu não me engano, na casa de $400 por trabalhador da colheita de lixo. Então, o mais interessante é que todos esses recolhedores de lixo, eles queriam igualar os seus salários a também outros profissionais, como professores, isso e aquilo, porque eles falavam, não é só porque nós colhemos lixo que nós somos lixo. Então, o problema dos ratos terminou quando a greve do lixo cessou. E os ratos chamavam atenção, mas o problema era o lixo e não o rato. Porque quem trazia o rato para a cidade, a proliferação do rato, eram os lixos. Quem já teve coelho? Coelho procria muito rápido, né? Os ratos também têm uma facilidade de procriação. Então eles procriavam com muita velocidade. E ratos somente podem prosperar quando o ambiente é propício para a sua existência. Então, a teoria, olha que interessante, a teoria de germes de Louis Pasteur, ela diz o seguinte, que quero que vocês façam essa analogia da situação dos ratos com Nova York, com essa descoberta de Pasteur, que ele dizia assim, antes da teoria, nós temos que entender que os ratos gostam de lixo e se alimentam dele. A mesma verdade se encontra no âmbito da medicina. Então, Pasteur ele desenvolveu uma teoria, a teoria de germes, o que levou os médicos a pararem de se concentrar no sintoma visível das doenças e enfermidades e a se concentrarem nas causas invisíveis. Antes, quando alguém tinha algum problema, eles tentavam olhar para os germes, para a bactéria que estava ali, para o vírus, até que essa teoria de germes fez com que olhasse, epa, o problema não é o germe, não é o
micróbio ali. O problema é o ecossistema que está gerando, favorecendo esse germe. Então veio a teoria de germes de Pasteur. E a microbiologia argumentava que mais importante do que os próprios germes é o terreno. Pois um ambiente saudável faz com que seja difícil o germe se desenvolver. Um ambiente não saudável é, no entanto, um terreno fértil para doenças. Assim é seu corpo. Muitas pessoas têm uma tendência genética para desenvolver algum tipo de doença, ou para desenvolver diabetes. Só que se as pessoas não fizerem o que favorece o aparecimento dessa doença, elas nunca vão desenvolver, talvez, essa enfermidade. E eu conheço várias pessoas que falam assim, mas eu tenho diabetes porque meu avô era diabético, meu pai era diabetes, aí hoje eu tenho diabetes. Só que na realidade, o ambiente dele, ele tornou propício. Então, eu estava conversando com uma pessoa e falou assim, minha mãe é diabética, mas pra você ver, a mãe dela era, o irmão dela acho que o tio dela era, então minha mãe tinha também uma condição genética favorável a isso. Aí eu falei com ele, exatamente, favorável. Só que ele me fez uma observação, ele falou assim, minha mãe come quase uma barra de chocolate por dia. Sangue e fogo. E o problema foi para a genética. Eu falei assim, irmão, o problema da sua mãe não é a genética. O problema é o ambiente que ela criou. E ela favoreceu a genética. Você pode mudar a condição genética do seu corpo a partir daquilo que você alimenta, a partir do seu ecossistema, a partir da sua biologia, da sua alimentação, das suas condições. Então, ou você faça com que aquela genética aflore, ou você faça com que ela seja reprimida. Então, Pasteur afirmou, o micróbio, o germe, nada é, o terreno é tudo. Estão conseguindo entender? Então, o doutor em microbiologia, Dr. Robert Young, ele argumentou assim que o corpo humano é como um peixe em um aquário. Em síntese, quando o peixe está doente, não adianta medicar o peixe se a água está contaminada. E às vezes nós queremos medicar o peixe ao invés de trocar a água. Muitas vezes nós queremos tratar alguma coisa em nossa vida, alguma área que não está funcional, só que o nosso ecossistema não muda. Você tenta sair da pornografia, mas você não muda as suas amizades, você não muda os filmes que você assiste, você não troca os podcasts que você ouve, você não muda as companhias que andam com você. Você quer melhorar seu casamento, mas você não procura ser orientado por casais bem-sucedidos, que estão em uma fase para te orientar. Vocês procuram manifestar os dons do Espírito Santo e fluírem nos frutos do Espírito, longanimidade, perseverança, mansidão, amor, longanimidade, mas você não se alimenta da palavra, você não vem na igreja, o seu ecossistema é só dentro da sua casa, onde às vezes seus parentes não são cristãos, ou são, mas simplesmente creem em Deus, mas não servem a Deus. E o seu ambiente é a sua casa e seu trabalho, e às vezes na sua casa e no seu trabalho você não é alimentado pela palavra, e o seu ecossistema te traz para a raiva dos clientes, dos funcionários, daqueles fornecedores que te fazem mal, que te oprimem, ou então algum problema dentro da sua casa com alguém que tem algum tipo de perturbação, muitas vezes até maligna, ou às vezes psicótica, e você quer mudar seu casamento, mas você não muda o ecossistema, você não procura o ambiente certo, o local correto, para que corrobore para essa mudança. Então, qual o real problema da nossa sociedade? O problema real de uma sociedade não são os ratos, mas o lixo, que é a pornografia, a violência, o culto à sensualidade, o ecossistema da revolta. Hoje, nós temos muito presente em nosso meio, nas redes televisivas e principalmente através da internet, a banalização do divórcio, a normalização e cultura da sofrência através das músicas e o ecossistema da revolta. Você abre ali aqueles canais
de YouTube, onde um influencer, onde uma pessoa especialista em política, especialista em economia, especialista em assuntos políticos, enfim, ele dissemina a revolta, ele dissemina a raiva, ele dissemina o ódio, e ele fala e ele começa a trazer uma configuração deturpada, ele começa a trazer o pior daqueles políticos, e ao invés de você ouvir uma notícia sobre algo que está discorrendo, sobre pessoas que cometeram tal coisa, é mais falado sobre as pessoas que discorreram no erro, na corrupção, do que na corrupção em si. E aí a cultura da revolta é disseminada. E quando a cultura da revolta é disseminada, você se torna uma pessoa revoltosa, uma pessoa amargurada, uma pessoa que tudo para você é assustador, você fica na defensiva, você fica agressivo nas palavras, o tempo inteiro você só consegue pensar naquela revolta, falar daqueles políticos. O seu assunto é permeado por uma polarização. Alguém fala algo que é diferente do seu pensamento e você já se fecha e já se espinha. E muitas vezes você começa a retrucar sem a sabedoria de muitas vezes ouvir um lado que pode ser até sensato de quem é contrário ao que você pensa. A cultura da sofrência, onde hoje o sertanejo, onde deixou de ser um sertanejo raiz, a vir para um sertanejo universitário, e é cultuado a traição, é cultuado os relacionamentos ilícitos, é cultuado o sexo, onde é engraçado a traição, onde se torna algo gostoso cantar, é infiel, e é isso, é aquilo, e suíte 14, e aquilo. Lá ele. Eu gosto muito de música, me envolvi com música desde novo, porque eu tenho uma família que também é envolvida em música, tenho essa raiz também no meu DNA. E com 12 anos eu comecei a aprender bateria, 12 para 13 anos, e eu sempre gostei de todos os estilos musicais. Portanto, que algumas pessoas falam assim, Davi, você é um cara fora do seu tempo. Eu canto as músicas dos anos 50, antes do Edson nascer eu já conhecia as músicas do tempo dele. Anos 60, anos 70, anos 80, eu tenho uma coletânea de CD daquelas músicas bregas, sem cantar todas elas. Eu não vou cantar aqui, pode ter certeza. Mas eu não tenho a cultura de ouvir essas músicas. De vez em quando, brinca, coloca. Só que teve uma certa feita, eu estudando muito partitura, eu gostava de pegar jazz, gostava de pegar um soul, um compasso composto, mas também gostava de pegar o sertanejo. O sertanejo que ele não é gostoso de se ouvir, a levada do sertanejo. O mineiro gosta, o goiano também gosta. Só que, de uma certa forma, aquelas letras começaram a me contaminar. E de repente, os seus olhos começam a se turvarem para a verdade da palavra e se moldarem à verdade que a sociedade atual quer pregar. Onde a traição é algo comum, onde a sensualidade faz parte da sociedade, onde é engraçado falar, cara, enfim. Então, o problema não são os ratos, mas o lixo cultural que tem sido disseminado em nosso meio. Se você é um daqueles que costuma ouvir esses youtubers que são muito intelectualizados, são pessoas que têm conhecimento da sociedade, da política, mas são pessoas que carregam uma revolta dentro deles, troque os canais, em nome de Jesus, mude a sua frequência, sai da 105, vai para 107, não é propaganda aqui não. Então, não adianta nada medicar os peixes, se a água está contaminada, nós temos que mudar a nossa atmosfera. O que está matando os peixes é a poluição moral, o que está matando os cristãos que eram para ser pessoas poderosas e seremos, mas precisamos acusar, precisamos apontar aquilo que está trazendo a deturpação da palavra de Deus, porque é muito comum que hoje nós sejamos intoxicados, mas não nós, que estamos blindados pela palavra, mas intoxicação pelo veneno da mídia, das artes, da educação, da política, onde a sexualidade é introduzida de uma maneira deturpada,
na vida de crianças que não têm um senso racional bem elaborado, que não tem ali a sua maneira de entender, de visualizar o mundo, não tem talvez o seu caráter formado, e aí é aí que eles querem vir, para deformar o caráter. Então a poluição moral tem sido intoxicada através das artes, da mídia, da educação política errada, da economia, nas famílias. Uma estação de televisão pode moldar a mente de 100 milhões de pessoas em questão de alguns meses. Novelas que têm duração de 3, 4, 6 meses conseguem moldar a mente de centenas, de 100 milhões de pessoas. Depois do primeiro beijo gay na televisão, na Rede Globo, através de 2 homens, uma novela que fez muito sucesso, começou dali em diante ser tido como normal um beijo gay na frente de todo mundo, seja de criança, seja de pais, seja de idosos. E para muita gente hoje, se você vê 2 homens, 2 mulheres se beijando, às vezes de forma até assediosa, enfim, seja um homem com uma mulher, mas e alguém vê e fala assim, nossa, podia estar pelo menos em um outro lugar, né? Ah, mas isso é preconceituoso, porque a normalização foi pregada através de uma rede televisiva. E nós costumamos subestimar o poder do longo prazo, do longo tempo. E nós superestimamos o curto prazo. Aí você fala assim, ah, mas essa novela foi só agora. Eu não me lembro exatamente quando foi essa novela, mas eu me lembro dos atores, e eu me lembro que faz aproximadamente uns 6 anos essa novela, 5 anos, 7 anos, e nós subestimamos o longo prazo. Aquilo que foi feito há 6, 7 anos atrás, hoje é tido como algo normal e comum. Então, ao que nós estamos expondo os nossos olhos, os nossos filhos, a nossa família, a igreja, ao corpo de Cristo? Em um evento da HSM, um dos governantes de Nova York disse como que ele fez para mitigar os crimes, o tráfico de drogas, e tornou a Broadway novamente e a Times Square lugares limpos e seguros. Ele diz assim que ele colocou muitas luzes e postes e colocou policiais a cavalos, pois onde tem a iluminação, onde a claridade chega às trevas, é exposta e é expulsa. Ratos não gostam de luz. Uma das origens da palavra conhecimento é luz. Uma das origens da palavra ignorância é trevas. Então, onde chega a luz, as trevas têm que fugir. É por isso que onde você chega, meu irmão, a treva tem que fugir. O diabo tem que sair. O mundo espiritual das trevas tem que retroceder. Tem que reconhecer. Se você pisa em um outro país, em uma outra nação, a potestade, muitas vezes, que está sobre aquele lugar, ela tem que temer você. Ela tem que se alarmar. Chegou o Júlio aqui, chegou a Simone, a Yasmin está aqui. Meu Deus, a Célia e a Miriam pisou aqui. Você tem que representar medo para o mundo espiritual das trevas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem pessoas que dizem que cristãos não podem possuir demônios, não é verdade? Templo do Espírito Santo. Mas eu vou te dizer a verdade, algumas vezes demônios possuem alguns cristãos. Porque esse cristão faz acordos ímpios, ele vive na iniquidade, ele vive na normalidade das trevas. São cristãos que se parecem tanto com o mundo, que nem se parecem mais com Cristo. E aí, o diabo não pode possuí-la. Ela não pode possuir o diabo, mas o diabo possui ela. E controla os seus movimentos, as suas falas, e usa você para influenciar os outros de maneira errada. Foi assim com Pedro, um dos grandes amigos de Jesus, um dos amigos mais íntimos. Em certo momento, em certa fase da caminhada, Pedro falou assim: mestre, eu não vou deixar te matar. Para a cruz você não vai não, sai, eles vão ter que passar por cima do meu cadáver. Arreda-te de mim, Satanás. Tem cristãos que estão sendo influenciados por demônios. Então, limpe o lixo da sua vida. Amizades erradas, músicas impróprias, reels que não devem passar pelos seus olhos, TikToks que jamais deveriam passar pelo seu
pelos seus olhos, pela sua mente. Shorts do YouTube que você não deveria assistir. Podcast que você não deveria se expor. Rodas e relacionamentos que você não deveria pertencer. Pessoas que você não deveria ouvir. Pregadores que você deveria fechar a janela, para que não cheguem essas palavras aos seus ouvidos. Hoje, há muitas pessoas, cantores cristãos, que estão contaminados. E se nós damos ouvidos à contaminação, nós somos contaminados. Com a mesma força que se pisa no escorpião, a ferradura dele vem contra você. Então, se você não está blindado pela palavra, a ferradura entra. E quando ela entra, ela envenena. Não é verdade? É por isso que se fala de retaliação. A retaliação é quando você quer fazer algo no mundo espiritual, mas você não está blindado e você sofre uma retaliação. Tinha uma brecha e o inimigo achou. Tem casos no Rio de Janeiro, quando eles sobem com um blindadão do BOP, ou enfim, da Força Especial ali da Polícia Militar, que alguns traficantes com armas de rifle, eles conseguem atirar por dentro de onde o cano do revólver ali, do rifle está. E dentro desse espaço curto, onde está ali o cano do revólver, os caras conseguem atirar e às vezes acertar alguns policiais. Sabe o que é aquilo? Uma brecha. Uma brecha. Tem um seriado na Netflix, pequenininho, mas que mostra como foi a ocupação da Polícia Militar para a pacificação dos morros do Rio de Janeiro. E eles mostram um case que aconteceu isso, e se eu não me engano esse policial morreu. Ele estava ali subindo para ir para uma das UPPs ali do Rio de Janeiro, e quando houve uma troca de tiro ali com os bandidos na subida do morro, um dos bandidos conseguiu pegar essa subida do blindado e atirou por entre o buraco e onde estava o cano do rifle, e acertou esse policial. Então, feche as brechas, elimine as músicas erradas, não faça acordo com a impiedade, não faça acordo com a iniquidade, não faça acordo com a reclamação, não faça acordo com a língua maldizente, não faça acordo com a fofoca, não dê ouvidos à língua fofoqueira, à língua mentirosa, não dê ouvidos àquele que reclama, não dê ouvido àquela que o tempo inteiro é como uma goteira, não dê ouvidos àqueles que são proclamadores do caos, que o tempo inteiro apregoam a vinda do anticristo, apregoam a corrupção, apregoam as maldades que são feitas por aí. Hoje eu estava na academia e na hora que eu fui no vestiário, tinha uns caras falando lá, mas você viu, o cara pegou ali no anel rodoviário, e aí o outro pegou e falou assim, eu vou te matar, e começaram a falar, só deles começaram a falar ali daquela briga, daquela confusão, sei lá quem tirou a arma, e aquilo, e não sei o que, aquilo me deu uma, nossa, que conversa ruim. Então fuja desses tipos de bate-papo. Isso não vai fazer parte da sua vida, não deve fazer parte da nossa vida. Então, viva com o coração de servo e a mente de um rei. Nós temos dito aqui que a batalha da nossa vida é pela nossa mente, e a batalha da nossa mente é pelo nosso foco. Em que você tem focado? Para onde você tem direcionado as suas forças? É só para a sua vida secular, para o seu trabalho, para os seus objetivos pessoais? Ou você tem vivido com o coração de servo? Será se você tem vivido somente com a mente de um rei e tem esquecido de servir? Será se você tem se vivido simplesmente com o coração de servo e não tem permitido que a mentalidade de um rei entre na sua vida? E você vive com mentalidade miserável? A Bíblia diz, seja prudente como a pomba e astuto como a serpente. Seja sempre generoso, pois tudo que você dá, volta para você. Gessé, Simone, obrigado pela generosidade de vocês, o tempo inteiro tão generosos. Amém. Para quem participa ali da cabine, nós estávamos com algumas cadeiras ali, acho que já pediram um pouco de misericórdia, mais para lá do que para cá. Eles trouxeram ali 2 cadeiras novas, glória a Deus, obrigado pela generosidade de vocês, coração tão aberto, alma generosa prosperará. Cada ato que vocês fazem de generosidade é para com o próprio Deus que vocês fazem, vocês vão colher, não na medida do homem, Davi, do pastor, do bispo Márcio Rogério, vocês vão colher na medida de Deus, que é sacudida, recalcada e transbordante, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia.
nós devemos ser generosos. Então, se envolva com outras pessoas. Se essa temática envolver o perdão, não guarde amarguras. A Bíblia diz assim que os algozes vão te atormentar. Se você é aquele que cultiva a raiz da amargura, tem pessoas que guardam a traição, que guardam a angústia, que guardam aquilo que foi dito contra ela, e elas carregam aquilo com elas por toda a vida. E a minha pergunta para você é, assim como uma psicóloga fez em uma determinada situação, ela pegou esse copo, e qual que é a pergunta mais comum? Vou aproveitar só um minutinho. Se esse copo está como é que é? Meio cheio ou meio vazio? Mas não foi essa a pergunta da vez. A pergunta que essa psicóloga fez foi: qual o peso desse copo? Alguém sabe dizer? Qual o pesado desse copo? Alguém chuta? Edson? Vá, ó, $1 milhão de reais aqui. Quanto? Então tá, R$100. Qual é o peso desse copo? 200 gramas. Ninguém mais? Uma água e 450. Ah, com a água 450. Mas essa psicóloga, ela disse assim, que... Como? Essa psicóloga disse assim, que o peso absoluto desse copo não importa. Isso depende, na realidade, o peso desse copo, de quanto tempo você irá segurá-lo. Se por 1 minuto, o peso é 1. Se por 5 minutos, seu braço começa a tremer. Se por 1 hora, o peso é equivalente a 20 quilos. Se por 1 dia, talvez você não consegue mais segurar. Se por 1 mês, você já soltou há muito tempo. E se por 1 ano? Toneladas. E a pergunta é: qual peso você tem carregado? De qual água você bebeu? Você bebeu da água da traição e você tem carregado a dor da traição por muitos anos? Você bebeu da água da palavra de maldição que foi dita sobre a sua vida pela sua mãe, pelo seu pai, e você carrega isso da sua infância até hoje? É o complexo dos seus colegas na faculdade ou na escola, no período no qual o seu caráter é formado, que eles zoavam talvez um traço do seu rosto, seu nariz, suas orelhas, seu cabelo, sua testa, sua boca, seu queixo, seu pé, seu corpo, e você ficou complexado, e você tem carregado isso da sua infância até hoje? Qual tem sido o peso da água que você bebeu? Ela depende de quanto tempo você tem carregado ela. Talvez esse é o lixo que você precisa eliminar da sua vida e se libertar, para que a água de Deus possa fluir e limpar todo rato, todo lixo, toda impureza, todo pecado, toda tristeza, todo complexo. O complexo ele sai quando a luz chega e você entende que você é perfeito do jeito que Deus te fez. Tem pessoas que não gostam de si, que não se acham belas, não se acham bonitas. Todo mundo é mais bonito do que ela, e ela não se dá valor, sendo que Deus te fez de forma única e exclusiva. O que você precisa é de largar esse copo e beber de uma nova fonte. E essa fonte é a fonte da água da vida. A palavra diz assim, que Jesus, quando chegou para aquela mulher, ele falou assim: quantos maridos você tem? Perguntou a ela, e nenhum daqueles homens que ela estava era dela. E ele apresentou a ela uma água, que se ela bebesse, ela jamais teria sede. A água que traz a vida, a água que renova, uma água que é indescritível com palavras humanas, e nós temos que recorrer a um dicionário bíblico para conseguir descrever aquilo que representa a presença de Deus, o amor de Deus. Que a água do Espírito Santo possa varrer toda a impureza que foi plantada na sua vida, na sua infância, na sua adolescência,
no seu período de casado ou casada. Talvez foi seu marido dizendo sobre você que você é burra, que você é assim, que você é assada, que você tem que morrer de tal forma. Mentira! A verdade sobre você é o que a Bíblia diz. Seja sua esposa dizendo sobre você que você é isso, que você é um incompetente, que você não vale nada. A Bíblia diz coisas diferentes a seu respeito. Permita que o Espírito Santo entre. Se for preciso chorar, chore na presença dEle. Mas libere esse copo. Pare de chorar por aquela dor que não é sua mais. É Deus que quando entra transforma o homem. É Deus que quando entra faz aquele homem que é menino, na realidade se tornar um grande homem. Elimina aqueles traços de imaturidade, infantilidade e implementa uma mulher conforme os padrões da Bíblia, virtuosa, uma mulher que entende os seus valores e não negocia os seus valores por uma palavra dita por um homem descompensado, por uma mulher de lábios torpes. Deixa a água da vida entrar e limpar, em nome de Jesus. Então, nós somos criadores de cultura. A origem da palavra cultura advém da palavra colo, que em latim significa eu moro, eu cultivo. Significa o quê? Os de cá ouviram, os de cá não. Significa o quê? Eu moro, eu cultivo. E foi Deus quem ordenou a Adão, cultive, não é isso? Ordenou a ele que cultivasse, que cuidasse da criação, que fosse um administrador. Então, a ordem de cultivar, de gerar cultura, foi de Deus para Adão, de Deus para o homem. Quando Deus estava dizendo para Adão para cultivar, Ele estava dizendo para Adão: more e cultive. Cultura vem de cultivar, que vem de morar. A cultura que você cria, você mora nela. A cultura que você cultiva, cresce e floresce dentro do seu jardim. O jardim é seu casamento, o jardim é sua vida espiritual, o jardim é sua casa, o jardim é o seu ministério. Tem pessoas que o ministério dela está ressequido, porque nunca foi lançada uma água, nunca foi lançado um adubo. O seu tempo é para as coisas terrenas, mas para aquilo que é de Deus, tem faltado adubar. Então, com isso, Deus ordenou a Adão que ele cultivasse, que ele morasse, que ele criasse cultura. Essa é a origem da palavra cultura. É por isso que eu digo e continuarei dizendo: nós somos arquitetos culturais. Tem pessoas que veem horóscopo. Quem já viu um cristão que no Instagram dele está assim, canceriano, escorpiaio, como diz o Nhonho. Quantos aqui já ouviram cristãos dizer isso? Ah não, mas calma aí, você é de aquário? Eu sabia, porque os aquarianos são assim. E eles acreditam que os astros moldam aquele perfil. Talvez moldo dele, os nossos não. Nós somos criadores de cultura. Nós moldamos a sociedade, nós moldamos os astros. A palavra diz assim que o sol, a sombra retrocedeu 15 graus. E quem foi curado? No livro diz, aí alguém conhece? Ninguém? Nós moldamos os astros, Caio. O horóscopo não funciona para nós, porque nós moldamos o horóscopo. Aleluia. Então, Deus não é a luz no fim do túnel, como alguns dizem por aí. Deus é a luz do túnel. A palavra fala que Ele ilumina os nossos caminhos. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Se engana quem canta que Deus é a luz no fim do túnel. Ele é a luz no caminho. É Ele quem conduz. É Ele quem te mostra o próximo passo. E o próximo passo não é o fim do túnel, é só parte do processo. Aleluia! Glória a Deus! Então, o cristianismo não é uma série de programa de gerenciamento de pecados e somente autoaperfeiçoamento. O cristianismo é um novo nascimento. Então, com isso, o pecado não pode ser uma prática recorrente e constante. O cristão às vezes peca porque ele é humano, é normal acontecer uma falha, um erro. Mas se você vive na prática do pecado é porque você não nasceu de novo.
É preciso aprender algumas coisas para reforçar o que existe dentro de você, para ativar o que somos e fazer brotar a vida de Cristo, de Deus em nós. É por isso que nós estamos aqui, porque nós precisamos aprender. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos, nós somos expostos a essa palavra que transforma, a essa palavra que torna um menino um homem, que torna um cuidador de ovelhas um rei de uma nação. Essa palavra, ela traz sabedoria de forma tal que os jovens aconselham os velhos. Aleluia! Então, crie o seu ambiente conforme a palavra bíblica. Não permita que ratos permeiem seu ambiente. Existe um lugar nos Estados Unidos, eu me esqueci a localização exata. Eu gosto muito de animal, né? Então eu conheço algumas curiosidades de animais que é só de quem gosta mesmo. E nesse lugar nos Estados Unidos é uma espécie de um monte, que determinada linha desse monte para cima, não sobe nenhuma cobra, não sobe nenhum outro réptil venenoso. Só que os pesquisadores começaram a estudar por quê? Se a gente vem até essa parte da montanha, Miriam, tem cobra. Chegou daqui, desse centímetro para cima, não tem mais nenhuma. Nenhuma. E eles deram um nome nos Estados Unidos dessa circunferência relativa a esse monte, de a linha da cobra. A partir dali para lá, não tem mais nenhuma, mas dali para baixo tem um tanto. Nós precisamos fazer uma linha da cobra na nossa vida, onde o inimigo não consegue acessar a nossa vida. Para que a gente tenha essa linha, nós precisamos viver a temática certa, nós precisamos viver a palavra de Deus, nós precisamos de vida de oração, nós precisamos de ouvir e não somente crer em Deus. A sociedade não vai ser moldada por pessoas que creem em Deus, mas vai ser moldada por pessoas que creem e servem a esse Deus, e seguem a esse Deus. Quantas pessoas estão aí que creem? E aí, o que você faz? Nada. Para quem você fala? Ninguém. Como você serve? Não sirvo. Mas eu creio em Deus. Deixa eu te dar uma boa notícia. Ou má. Lúcifer também crê em Deus. A diferença é que ele não segue. Ele não serve. Então, crie o seu ambiente conforme a palavra bíblica. E a temática bíblica para isso, para você traçar essa linha da cobra, onde a retaliação não chega até você, onde o inimigo não te toca. Eu estava ouvindo um pastor, Júnior Trovão, é um missionário, um homem muito usado por Deus. Ele fala assim que ele foi fazer um trabalho de missão na África. Ele ficou um bom tempo ali em jejum, conforme ele faz para buscar a Deus, enfim. E ele consagrando para ser muito usado por Deus ali na África. Não me lembro exatamente aonde ali. E ele fala assim que Deus começou a fazer grandes coisas. E aí, em certo momento, ele estava cerca de 2, 3 palmos de um muro, com outros pastores e tal. E aí, de repente, ele sentiu fazer assim na calça dele. E na África, todos sabemos que o mundo espiritual das densas trevas ocorre de uma maneira um pouco mais intensa. E diz que quando ele olhou assim, ele assustou, e todo mundo estava com ele e falou assim: o que é isso, irmão? Eu assim, não, nada não. Só que a cara dele de susto entregava. E ele conseguiu, e ele continuou afirmando: não é nada não. Mas ele disse que ele ficou muito assustado, porque ele sentiu um puxão, mas não tinha ninguém, era um muro. E aí diz que ele ficou encucado, assim, que loucura. E o pessoal conversando que, de repente, ele sentiu a calça dele puxando de novo, e a calça permaneceu puxada. Diz que na hora que ele olhou, ele estremeceu do pé à cabeça. E uma voz falou no ouvido dele assim: você vem em meu território para querer me ameaçar, para querer... Uma voz de um espírito maligno, de uma potestade falando com ele. E você diz que eu não posso te tocar dentro do meu território? Eu estou te tocando, para você ver que eu toco em quem vem em meu território. E ele disse que ele estremeceu. E ele falou assim: na minha humanidade, eu tive medo, porque eu ouvi a voz do maligno, do espírito maligno falando comigo. E eu me senti vulnerável. Por mais que eu estava orando, estava em vida de oração, estava vivendo uma vida em santidade, mas não passou nem 30 segundos, e uma voz veio dentro de mim e falou assim: eu permiti, diga a ele, que eu permiti que ele te tocasse, mas somente nas suas roupas, porque na sua vida, ele não pode tocar.
Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que passar além da linha da cobra. Então, crie o seu ambiente. E a temática bíblica para isso, conforme a palavra de Deus, é Isaías 60, 1 a 5, por favor. A partir de hoje, nós vamos começar a viver a palavra bíblica para a nossa vida, para o cristão, que vai trazer o nosso ecossistema, que vai moldar as nossas ações, as nossas palavras, as nossas amizades, a nossa disciplina de tempo. Aqui está a temática bíblica para isso, para criar o seu ambiente conforme a palavra de Deus. Isaías 60, 1 a 5. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta-te, levante em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, tuas filhas são trazidas nos braços, então o verás e será radiante de alegria, o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e a riqueza das nações virão ter contigo. Eu declaro que você vai rejubilar de alegria. Eu declaro que a riqueza das nações virão a ti. Quando alguma coisa tentar assombrar sua mente, com pensamentos apocalípticos, com pensamentos da destruição, com pensamentos da pobreza, com pensamentos, você vai começar a ler Isaías 60, e você vai tomar posse de que as riquezas das nações virão a ti, que será radiante a alegria do Senhor através da sua vida. Como Ele mesmo diz, a plenitude da alegria de Cristo é para que seja vivida pelos cristãos. Deuteronômio 31, 6. Deuteronômio 31, 6. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizais diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Seja forte, seja corajoso. Salmos 27, 14. Quantos aqui estão entendendo a temática certa, o ecossistema certo para viver? Espera pelo Senhor. Tem bom e fortifique-se o teu coração. Espere, pois, pelo Senhor. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Se está difícil, fortifique-se o seu coração. 1 Crônicas 28, 20. Vão expulsando os ratos. 1 Crônicas 28, 20. Vai limpando o entulho, a sujeira, que aí o rato é consequência a sair. Não fica rato onde tem luz, onde tem limpeza. Então disse Davi a Salomão, seu filho: ser forte e corajoso e faz a obra, não temas nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Deixa eu te perguntar, você já começou a sua obra em Deus? Ele não vai te desamparar. Inicie hoje, dê esse passo. Isaías 42, 2 a 3 diz assim: dê ouvidos à palavra de Deus, não clamará nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida. Isaías 42, 52, por favor. Sacode-te do pó, levanta-te e tome assento, ó Jerusalém, solta-te das cadeias de teu pescoço, e ó cativa de Sião. Versículo 3, porque assim diz o Senhor, porque por nada foste vendido, e sem dinheiro sereis resgatados. Levanta-te, tira a prisão do teu pescoço, em nome de Jesus, levanta-te e resplandece. Salmo 56, 3 a 4. Gente, reage à palavra, diga amém, celebre a palavra de Deus. Isso é sobre as nossas vidas, isso é sobre a minha vida. Não sei você, mas é sobre a minha vida. É sobre a tua? Glória a Deus. Em me vindo o temor, hei de confiar. Deixa eu dizer, é comum que o medo venha.
Será que Simone não teve medo quando o câncer veio? É comum que o medo venha, mas o que a palavra fala? Ei, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Versículo 4. Em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei, que me podes fazer um homem mortal? Se algum homem te ameaçar, não tema esse homem, tema aquele que pode, tudo pode fazer. Então, Isaías 54, 1 a 5 diz assim, Isaías 54, 1 a 5. Canta alegremente, ó estéril, que não deixa a luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveres dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois se esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Aleluia! Se coloque de pé, por favor. Glória a Deus. Enquanto Caio dá início a uma música, a um louvor para tocarmos aqui, eu quero ler 2 de Coríntios 4, 7 a 11. Segunda de Coríntios 4, do 7 até o versículo 11. Eu não sei o que você está passando. A Bíblia diz que ainda que passares pelas águas, você não submergirá. Ainda que você passar pelo fogo, ele não te queimará. Foi assim com Sadraque, com Mesaque, com Abednego. Ainda que seja lançado na cova dos leões, eles não te arranharão. Nem mesmo a roupa do teu corpo será rasgada. E 2 de Coríntios 4, 7 a 11 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Nós que somos pessoas frágeis, que somos feitos de carne, tão frágil, tão sujeito a tantas coisas. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja do homem, seja do Davi, seja do Thales, do Jessé, da Yasmin? Não. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Em nome de Jesus, se levante hoje. Tome essa palavra como um incentivo para você avançar. Que o entendimento dessa ministração da palavra de Deus, não do intelecto humano, possa te permitir acessar o lugar na sua vida onde o inimigo não pode chegar. O lugar onde somente o Espírito Santo ocupa. Um lugar onde você tem um cerco ao teu redor, onde os anjos de Deus ministram ao teu favor. Em nome de Jesus, no teu terreno não pode nascer ratos. No teu terreno tem que fluir rios de água viva através da sua vida. O teu terreno tem que fluir, tem que exalar não o cheiro do chorume de um lixo, mas o perfume de Cristo. Em nome de Jesus, exalte o nome do Senhor essa noite.
Solo